Cara, essa temporada do futebol europeu foi bem louca, mas o Antony é algo que a gente não pode deixar de falar por ser um cara que tinha se tornado um meme no Manchester United há um tempo atrás e que, de certa forma, ele se tornou um meme global, não só dentro do Brasil. E é muito difícil, principalmente pelo nível de zoação que chegou do Antony, do jogador conseguir dar a volta por cima naquele contexto que ele estava inserido. E, pô, se tu lembra bem do Antony no Ajax, pô, é brincadeira o que esse cara jogava de bola. Tá certo que o Antony pegou o Ajax em uma ótima fase, mas ganha 2 campeonatos holandês de forma consecutiva, vence uma Copa da Holanda, tem 46 participações diretas em gols em 2 temporadas, o que são números excelentes para um ponta, e ele tinha partidas marcantes na Champions League, sendo importantíssimo na fase de grupos, inclusive em duelos importantes contra times como o Borussia Dortmund, e vale destacar que ele fazia parte daquele Ajax que fez a campanha perfeita da fase de grupos na temporada 21-22, quando o clube venceu todos os jogos. E não foi um feito simples do Ajax, era um grupo com Sporting, Borussia Dortmund e Besiktas. E o Antony deitou e rolou nesse cenário. Não à toa ele garantiu sua vaga na seleção do Tite na Copa de 22, e desde que ele surgiu no São Paulo, meio que ele representava esse DNA brasileiro na Europa, ficando conhecido por seu estilo ousado e habilidoso, com dribles rápidos e cortes para o meio para finalizar com a canhota. Cortou pra dentro, Antony bateu, golaço! Chamou a atenção também do mundo pelas suas lambretas, pedaladas e jogadas no estilo do Ronaldinho, e foi justamente em 2022 que o Antony garantiu sua vaga em um clube grande, no Manchester United, e a contratação foi um pedido pessoal do técnico Erik ten Hag, que já havia trabalhado com o ponta brasileiro no Ajax, e agora precisamente é onde tu vai entender o porquê o Antony se tornou um meme na Inglaterra. A SofaScore é a mais nova parceira do canal, e se você quer ficar por dentro de tudo sobre seu time, escalações, estatísticas em tempo real, desempenho dos jogadores e até notificações de gols instantâneas, antes mesmo da bola passar da linha e estufar a rede, o SofaScore já vai estar te notificando o gol do teu time. E pra tá me ajudando, é só você baixar pelo QR Code ou ir no link da descrição. Não fique de fora, porque quem ama o esporte, assim como o Luka Modric, já tá na SofaScore. E primeiramente é impossível tu ignorar o alto custo que foi a sua contratação, cerca de 95 milhões de euros vindo do Ajax, uma das contratações mais caras da história do Manchester United. Com esse preço, as expectativas foram altíssimas e se esperava que ele fosse um dos protagonistas do ataque do clube inglês, oferecendo criatividade, dribles e gols, mas o que aconteceu foi pouquíssimos gols, assistências e baixa efetividade em campo, sem contar que ele teve uma extrema falta de impacto nos jogos grandes. Isso é óbvio, você minou a confiança do jogador. Isso gerou também a sensação de que o investimento foi exagerado e mal aproveitado. E o que não ajudou o Antony a contornar esse início de má fase foi por conta do seu estilo de jogo ser um pouco mais exacerbado e pouco produtivo. O Antony sempre teve um estilo chamativo, com muitos dribles, o giro 360 e um certo exibicionismo em campo. E no Ajax isso funcionava às vezes, mas na Premier League, onde o jogo é mais físico e rápido, muitos desses movimentos pareceram inúteis, fúteis ou ineficientes, o que virou um material perfeito para memes, como ele girando com a bola sem ninguém por perto, fazendo firula e errando os passes fáceis depois, e até mesmo quando ele ia para sua jogada de segurança, tentando fazer um corte para a esquerda e bater pro gol, ele era facilmente neutralizado. Mas aqui você precisava dar tempo ao tempo. Às vezes o cara chega num clube e não se adapta ao país, à cultura, e precisa de tempo para evoluir. Então, mesmo com várias críticas e tempo de adaptação, o Antony pareceu não evoluir no United, e logicamente a torcida esperava que ele ajustasse seu estilo e melhorasse sua tomada de decisão, passasse a ser um pouco mais objetivo, mas o mesmo padrão de jogo se repetiu temporada após temporada. Além do desempenho esportivo, o Antony também teve problemas extracampo, onde ele enfrentou acusações de violência doméstica, o que o afastou temporariamente do clube. Isso afetou ainda mais sua imagem, tanto internamente quanto com o público. Mas aí você pode até me perguntar por que exatamente o Antony virou meme? Porque se você pegar esse retrospecto dele, alguns outros jogadores já viveram nas carreiras, principalmente quando foram para grandes clubes. Mas a questão do Antony, a gente pode citar alguns fatores que o tornou um meme mundial, principalmente os seus dribles exagerados e sem utilidade prática, jogadas repetitivas que não funcionavam e comparações com jogadores que custaram muito menos que ele e que renderam muito mais para os seus respectivos
respectivos clubes. A gente ainda pode falar de quando a câmera focava nele e ele tava meio que fazendo careta. Isso foi muito zoado na época também, sem contar os vídeos que mostravam suas melhores jogadas pelo Manchester United, mas nele só tinham giros inúteis e chutes pra fora. Mas como eu disse, o Antony não foi a pior contratação da história da Premier League, ele não era esse cara horrível todo, ele só foi muito castigado nesse momento, e principalmente porque essa contratação foi mal planejada, óbvio, não foi bem conduzida pelo Manchester United, o que não é uma novidade. Se tratando de Manchester United, sei lá, nos últimos 10 anos, o Antony não foi o primeiro nem o último cara que vai dar errado no clube inglês, porque é caótico, é uma bagunça os bastidores do clube, mas aqui o hype meio que superou a realidade, e nas redes sociais, quando você não entrega o futebol, os memes não perdoam, e eu acredito que isso foi o principal problema envolvendo o Antony. A contratação dele só deu errado na era das redes sociais, então ele virou meme por isso apenas. Podemos lembrar também do episódio do United na Copa da Inglaterra, nas semifinais da Copa da Inglaterra, em que o Antony também se envolve em uma polêmica e o United venceu o jogo contra o Coventry por 3-0, mas permitiu o empate do clube da segunda divisão inglesa, o que levou o jogo para a prorrogação e posteriormente aos pênaltis. E quando o Højlund converte a cobrança decisiva que classifica o Manchester United, o Antony comemora de forma provocativa, corre de costas com as mãos nos ouvidos em direção à torcida adversária, e vários ex-jogadores do Manchester United e a própria mídia inglesa classificou esse comportamento como vergonhoso. E outro recorde negativo que também afetou a imagem do Antony foi que ele fica mais de um ano sem balançar as redes pelo Manchester United na Premier League. Imagina aí, sendo um ponta, um cara de ataque, um ano, mais de um ano no jejum, é complicado. Mas em janeiro de 2025, o Antony foi emprestado ao Real Betis, ao clube espanhol comandado pelo Manuel Pellegrini. E desde que chegou lá, cara, o Antony renasceu no Real Betis, participando de 7 gols e conferindo 5 assistências em 20 partidas, uma participação direta em gols a cada 158 minutos. O cara tem 12 grandes chances criadas e 40 passes decisivos. Esses números o colocam como o segundo brasileiro com mais participações diretas em gols nas 5 principais ligas europeias desde sua chegada ao Real Betis, ficando atrás apenas do Rafinha do Barcelona. Mas aqui a gente não pode só destacar os números, tem que se falar do impacto tático e emocional do Antony no Real Betis, pô. O cara se tornou peça-chave no esquema de Manuel Pellegrini, contribuindo significativamente para o desempenho da equipe. O cara se tornou líder técnico e emocional do Real Betis. Suas atuações decisivas incluem, por exemplo, gols nos acréscimos contra o Espanhol e contribuições importantes em vitórias sobre o Sevilla e Fiorentina, essa pela Fiorentina válida pela semifinal da Conference League, que daqui a pouco volto nela. E pra mim uma coisa que ficou clara é que a adaptação ao estilo de jogo mais técnico da La Liga, em contraste com a fisicalidade da Premier League, favoreceu bastante as características do Antony. Além disso, o próprio brasileiro atribui parte de seu sucesso à cidade de Sevilha, destacando o clima ensolarado como um fator positivo para o seu bem-estar e desempenho. E o desempenho do Antony foi tão notável que ele foi indicado ao prêmio de melhor jogador do mês de fevereiro da La Liga. Foi eleito também o melhor jogador em campo no empate de 2-2 contra o Athletic Bilbao, onde ele marca o primeiro gol do Betis na partida. E ele teve outras atuações memoráveis também, como na vitória de 3-1 sobre o Girona, onde ele marca um dos gols do Betis, na virada contra o Leganés por 3-2, onde ele é decisivo na criação de jogadas mesmo sem marcar gols, e na Conference ele brilhou ao marcar e dar assistência sobre a Fiorentina. Só pra tu ter uma ideia clara do desempenho do Antony e o quão absurdo ele foi pra pôr o Betis na final da Conference League. No primeiro jogo na Espanha, o Betis vence por 2-1 e o Antony faz o segundo gol do Betis no jogo. E já no jogo da Itália, o segundo jogo, a volta, o Antony também tem um papel crucial. Ele dá assistência e marca o gol pro Real Betis. Esse gol do Antony, inclusive, é um golaço de falta e sua assistência também foi crucial porque já é na prorrogação. E o Betis vai disputar agora a sua final europeia contra o Chelsea. E não se assustem se o Antony for protagonista e vencer essa Conference League pelo Real Betis. E o desempenho da La Liga do Betis também melhorou bastante. O time está em 6º colocado no momento. E é aqui para mim que fica perceptível o impacto do Antony no Betis, porque o time subiu de 10º para a 6ª posição da La Liga, passou de um aproveitamento de 44% para quase 70% nos jogos com o Antony em campo, e também o Betis emendou uma sequência de 9 partidas sem perder,
incluindo um período de 5 vitórias consecutivas. E obviamente, diante do impacto positivo, o Betis demonstra interesse em manter o Antony além do período de empréstimo, embora ele reconheça as dificuldades financeiras para uma negociação definitiva. O Manchester United, por sua vez, estipulou um valor de 40 milhões de libras para uma possível venda definitiva. Mas resumindo, a passagem de Antony pelo Real Betis representa uma reviravolta significativa em sua carreira. De criticado no Manchester United a protagonista na Espanha, ele reencontrou sua melhor forma, contribuindo decisivamente para os objetivos do clube e reconquistando a confiança dos torcedores e especialistas. Mas então, o que é que tu acha do Antony? Ele vai seguir jogando bem e dando a volta por cima? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.